Mas olha que coisa interessante. Esse capítulo todo fala a respeito do amor. E quem escreveu esse texto, esse capítulo, foi o apóstolo Paulo, que antes era Saulo. E você sabe quem era Saulo? Saulo não tinha nada de amor. A Bíblia, ele mesmo diz, a própria palavra de Deus diz que ele respirava ameaça. Saulo tinha ódio no coração. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E do ódio ele passou para o amor. Então veja o que o Evangelho faz. A religião não faz isso. Por que não, pastor? Porque Saulo era religioso. Saulo era um fariseu, ele era religioso, ele era um judeu. Ele era zeloso da lei. Mas não havia nenhum amor no coração dele. Ele não tinha dó de ninguém, não tinha compaixão de ninguém. Tanto é que o primeiro mártir cristão que morreu apedrejado, quem sabe quem foi o nome dele? Quem lembra? Estevão. Saulo estava ali. Talvez foi o primeiro a tirar a pedra. E foi o primeiro mártir cristão. Estevão morreu por pregar a verdade do Evangelho. E sabe quem apedrejou Estevão? Religiosos. Como nos dias de hoje, religiosos vivem atacando pedras naqueles que creem no Evangelho. Mas eu quero ler aqui, no versículo 1 e 2, que diz assim, ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse o quê? Amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Então ele está dizendo que a pessoa, ela pode falar em línguas, ela pode usar os lábios dela para dar glória a Deus, mas se não tem amor, tudo isso é um som em vão, porque é isso que ele está falando. E quantas são as pessoas que com a sua boca louva a Deus, glória a Deus, aleluia, só que a mesma boca que fala glória a Deus, aleluia, é a mesma boca que pragueja alguém, que fala mal da vida dos outros. A mesma boca que às vezes fala em línguas, às vezes falam palavras de maldições, palavra de maldição. Então Paulo está falando que isso não vale nada, esse glória a Deus, aleluia, não serve de nada para quem vive assim. Esse supostamente falar em línguas não serve também. Por quê? Porque a pessoa está usando os seus lábios para praguejar, amaldiçoar. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Então, ou nós temos um encontro com o Evangelho, com Jesus, e passamos a ter amor e procurar falar bem das coisas, ou nós somos tudo religiosos, que da boca para fora a gente diz glória a Deus, aleluia no domingo, mas na semana inteira briga com todo mundo, xinga todo mundo, fala mal de todo mundo. E por isso Jesus disse, citando o profeta Isaías, esse povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Jesus disse isso. Como pode alguém estar em espírito e entrou na carne tão rápido assim? Como pode estar falando em línguas e daqui a pouco vou dar um soco nele? Não tem como. É isso que Paulo está falando. Não tem como agora, no domingo agora, a gente dizer glória a Deus, aleluia, falar até em línguas. Mas quando terminar o culto, brigar com alguém, xingar alguém, falar às vezes até palavrão. Não se escandalize, mas o que já tem de pessoas que falaram, fulano fala palavrão que a gente fica espantado. Como é que pode? Mas não estava na igreja agora dizendo, Jesus eu te amo? Então é o que Paulo aqui está falando. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como metal que soa, o sino que tine. Versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse o quê? Toda a fé. Que tipo de fé? Olha só, de maneira que transportasse os montes. Quer dizer, uma fé poderosa. Mas o que ele fala no final? E não tivesse amor, nada seria. Então é isso. Não adianta toda a nossa fé, eu bater no peito, não, porque eu tenho muita fé, eu tenho uma unção tão grande na minha vida. Se não tem amor, pode rasgar essa fé. Não vale para nada.
Naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Eu não vos conheço. O que é iniquidade? É injustiça, é falta de amor. E sabe qual é a maior expressão, quer dizer, uma das maiores expressões do amor? Sabe qual é? Só para ficar guardado hoje, que eu estou pensando nisso semana inteira. Sabe qual é uma das maiores expressões do amor? Misericórdia. Quando a gente tem misericórdia de alguém, a gente está amando. Quem crê que Deus te ama? Por isso Ele teve misericórdia de mim e de você. Porque senão não estaríamos aqui. Não é porque eu sou bonzinho e você é bonzinho. Eu não sou bonzinho, não. Nenhum de nós aqui é bonzinho. Mas estamos aqui pela misericórdia. Por quê? É a expressão do amor de Deus. Só que nós temos que ter esse amor. E não adianta eu bater no peito: eu tenho amor. Nesse caso, de uma das maiores expressões, a misericórdia. Eu falo que eu tenho amor, mas não tenho misericórdia das pessoas. Então, é falso esse amor. Uma das maiores expressões do amor é a misericórdia. Quando a gente tem misericórdia de uma alma, de uma vida. Não importa o que tenha feito. Porque é assim que Deus tem misericórdia de nós. Não importando o que nós fizemos. Talvez muitos de nós um dia pensamos: meu Deus, eu fui longe demais. E agora? Mas mesmo assim, mesmo estando longe, como filho pródigo que partiu para uma terra longínqua, mesmo estando longe, Deus teve misericórdia dele. Ele se levantou, voltou para a casa do Pai. E aqui eu não estou falando de igreja. Lá o texto não se refere à igreja, templo. A parábola, voltou para a comunhão com o Pai. E ali houve o perdão, porque houve a misericórdia. Houve a expressão do quê? Do amor. Então hoje é o dia das mães. Hoje é um dia da família. E não adianta a nossa fé, toda a fé que a gente tem aqui, a gente ora, bate o pé, está amarrado o diabo, sai demônio. Se a gente não tem expressão do amor. E uma delas é a misericórdia. E uma delas é o quê? É falar coisas boas. Porque como é que eu amo também, além de fazer o bem? É falar bem. Às vezes tem pessoas que são mais voltadas para o lado da caridade, de ajudar. Tem outras que é menos. Mas só de eu não falar mal de alguém, de eu falar bem daquela pessoa, estou fazendo bem. Então são várias expressões do amor, além da misericórdia, do perdão. Se eu começo a falar bem de alguém, então eu estou amando aquela pessoa. Amém? É como ele disse no final do versículo. Ele disse que se eu tivesse fé, no final do versículo 2, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então não adianta a gente fazer, ainda bem que eu estou falando, não adianta fazer campanha, faz tudo quanto é campanha, faz tudo quanto é propósito, faz tudo quanto é oração, faz vigília e ora e expulsa o mal. Mas se a gente não ama a nossa família, não ama uns aos outros, não ama o próximo, no sentido não só de ajudar, mas de tratar bem, ser educado, ser gentil. Quando você cumprimenta alguém educadamente, ali é uma expressão de amor. Custa nada, bom dia. Às vezes alguém está precisando só ouvir um obrigado, bom dia. Mas tem gente que para falar uma palavra, a pessoa tem dificuldade. Mas eu sou assim, eu nasci assim. Não, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Saulo era assim, respirava ameaça, ódio, mas se transformou no apóstolo do amor. Por isso ele disse no final do capítulo, no versículo 13, ele diz: agora, pois, permanecem a fé e a esperança, e o amor. Estes três, mas lê comigo, mas o maior destes é o quê? O amor. Amém? Não adianta dar glória a Deus aqui, chegar em casa, xingar o marido ou xingar a esposa. Não adianta dar glória a Deus aqui, falar em línguas aqui, se chegar em casa, falar palavrão. Ou amanhã na empresa, na firma, fala palavrão, briga com todo mundo. Fala mal dos vizinhos. Rasgue essa fé. Que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: isso não vale de nada. Se não tiver o amor. O amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que perdoa. O amor que tem misericórdia de quem quer que seja.